Olá, seja bem-vindo ao podcast Minuto Profético. Esse podcast tem como objetivo falar sobre profecias bíblicas. Vocês talvez, alguns de vocês me conhecem, eu sou o Adriano Cecílio, sou do canal Minuto Profético no YouTube, mas agora estou me aventurando a gravar podcasts. E eu quero aqui, junto com alguns amigos, tentar levar conteúdo de qualidade para vocês. Se você tem aí alguma sugestão para a gente gravar alguns episódios, pode colocar aí nos comentários, entre em contato com a gente e eu tenho certeza que vamos fazer o possível para poder levar conteúdo de qualidade e que te interesse, ok? E hoje, a nossa estreia aqui na Podosfera, nós vamos falar sobre as festas judaicas. Deus é um Deus de alegria, um Deus que também, tudo que Ele faz, Ele tem propósito e significado. Então, qual a importância, a relação das festas judaicas para os nossos dias hoje? E o que tem a ver com profecias às festas judaicas? Eu convidei o pastor Diego, ele vai se apresentar aqui logo. E nesse assunto cabeça com o pastor Diego, nós falamos da importância das festas judaicas e a tipologia, né? O que representava, o significado das festas. Eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Então, sem mais demora, vamos para esse papo interessante que tive aí com o pastor Diego. Ouve lá! Bom, nosso bate-papo de hoje vai ser um assunto muito interessante. Nós vamos tentar desvendar as curiosidades das festas judaicas e a importância para a nossa vida no dia a dia e a importância que elas tiveram, né? E tem também na nossa caminhada cristã. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, um amigo meu de faculdade, e eu queria que você aqui se apresentasse, Diego. Fala para nós aí quem é você, de onde você vem, o que você tem feito aí nos últimos dias. Fala um pouquinho de você aí para nós entendermos do seu trabalho. Quem é a sua pessoa? Olá, amigo Adriano, tudo bem? Tudo bem, amigos que estão ouvindo aí nosso podcast. É um prazer estar aqui com o meu amigo Adriano. Bom, sou pastor, hoje eu moro em Artur Nogueira, eu cuido aqui da Igreja Jovem de Artur Nogueira. E a gente está aqui trabalhando, estudando, né? Nesse momento de pandemia, a gente avançou nesse mundo virtual, então agora a gente está fazendo muita coisa aí, Adriano. E falar das festas judaicas é sempre muito estimulante, né? Porque você percebe que é uma apresentação profética incrível sobre Jesus, a salvação. Então, eu acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo. Prazerzão estar com você aqui, mano. Legal, Diego. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Minuto Profético. Nós estamos tentando fazer aí uma união com o nosso canal no YouTube. No YouTube nós temos aí vários vídeos, já temos um tempo de canal, temos vários vídeos ali, vários conteúdos, só que ali no YouTube talvez eu não consiga ser mais descontraído, tentando de alguma forma abordar mais temas não só proféticos, né? Mas aqui no podcast acredito que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, tá bom? E se você que está nos ouvindo aí, gostar do nosso podcast, indique para os seus amigos, compartilhe essa ideia e também deixe sugestões de temas, né? Eu sei que nos temas bíblicos aí tem muita coisa para falar. O nosso foco aqui é falar sobre a importância das profecias, o cumprimento, a relevância de conhecer, né, aquilo que Deus já deixou de antemão escrito para nós, né? Então vamos lá, Diego, falando das festas judaicas, a gente percebe o seguinte, que quem foi que instituiu as festas, né, diferente dos pagãos, né, os pagãos, as festas eram instituídas pelos deuses, no sentido assim, a festa era para os deuses, era algo assim voltada para os deuses, né? Só que no conceito judaico, as festas são diferentes, né? Parece que Deus institui a festa para a alegria e celebração do seu povo, né?
Diego, diga para nós a importância disso, que revela sobre o nosso Deus, o que as festas revelam sobre o nosso Deus. Quando você fala das festas, como você colocou aí, a gente percebe que a festa tem esse intuito de juntar o povo, de unir o povo, né? A gente está falando de um povo do deserto, um povo que viveu muito tempo sobre essa ótica de escravidão. Então, a proposta de Deus justamente é chegar ao ponto de fazer com que eles interajam e tenham uma união, que se forme um povo sólido. Então, as festas, elas têm essa essência, né, de fazer isso daí. Quando você olha para a festa, Adriano, a gente tem esse relato no livro de Levítico, capítulo 23, você vai ver ali que Deus coloca e estabelece 7 festas para um povo que estava saindo do exílio, estava entrando na sua terra prometida, né? E essas festas, de alguma forma, elas conectavam diretamente, porque tudo que Deus faz no santuário, essas festas, elas estão conectadas ao santuário, tudo que Deus faz para, de maneira didática, revelar um plano que ele tem para salvar não só o povo de Israel, mas a humanidade. Então, assim, essas festas, elas estão intimamente conectadas a toda a história de salvação, todo o plano de salvação de Deus. Se a gente entende as festas, a gente vai ficar encantado como que Deus já havia ensinado o povo ao longo da história o que ele desejaria fazer quando Jesus viesse a essa terra, né? Então nós temos 7 festas. Será que Deus gosta de uma rodinha de dança, de bagunça? Como que é esse negócio? É porque hoje nós temos aí as igrejas históricas, né? Que não participam do movimento pentecostal, e nós temos esse costume de ser um pouquinho sérios, né? Ir um pouco contra danças, contra esse tipo de movimentos, alegria, juntamento, né? A gente tenta manter um padrão mais sério, né? Mas quando você vê a alegria desse povo no Antigo Testamento, os judeus, a festa, a celebração é algo contínuo na vida deles, né? E isso revela para nós que nosso Deus é um Deus alegre, um Deus festivo, e Ele quer que seu povo seja festivo. Mas o problema, Diego, que eu vejo é que talvez alguns eles fazem uma ligação das festas que nós temos hoje, festas mundanas, podemos dizer assim, com relação às festas judaicas. Elas não são iguais, né? É isso que eu ia te falar. Eu acho que sim, a gente percebe que Deus é um Deus de alegria. Isso aí é indiscutível, né? Só que quando a gente fala a expressão festa, hoje, a gente vai entrar numa linha totalmente diferente. A gente pode até cair no erro do anacronismo, né? Você pegar a nossa percepção de festa hoje e tentar aplicar para aquele período. Hoje, as festas, elas têm como fundamento atender às ansiedades, às inclinações, os desejos do coração humano. A grande diferença é que as festas do passado, as festividades religiosas e santas, né, elas tinham um intuito muito maior de fazer uma conexão com o coração humano, com a mente humana, ao seu Criador, a Deus, né? E você bem começou dizendo a diferença das festas pagãs, né? Que as festas pagãs eram também subterfúgios que os seres humanos, os líderes, os sacerdotes, né, de outros deuses, de outras divindades, eles desenvolviam para estimular a sexualidade aberta e outras depravações. Então, assim, a gente só não pode fazer isso. Eu acho, sim, eu concordo com você. Deus, ele é um Deus de alegria, mas a gente não pode ter a ideia da festividade de Israel como a ideia de festividade que nós temos hoje. Principalmente essas 7 festas. Essas são bem específicas e, inclusive, dentro de um calendário bem específico de festa judaica. Então, é uma outra coisa. É que quando se fala de festa instituída por Deus, elas têm significados, né? Por exemplo, como nós temos aí a festa de aniversário, né? Então, estamos comemorando mais um ano de vida que uma pessoa, estamos ali felizes porque mais um ano se passou e aquela pessoa tão querida está conosco que a gente está... Então, tem esse significado, né? E essas festas judaicas, as festas instituídas por Deus, elas realmente elas indicam um significado, uma importância, uma relevância, né? Não seria apenas uma festa mundana no sentido carnal, onde apenas desperta desejos promíscuos e assim por diante, né? Não é uma festa em busca de prazer, né? Não é disso que nós estamos falando aqui, né? Agora, só lembrando, no ministério de Jesus, a primeira vez que Jesus aparece, né,
no Evangelho de João, ele está onde? Está numa festa, está lá tranquilo, né? Um lugar bem alegre, só que aí acontece o seguinte, acaba o vinho, né? Acaba a alegria do povo. O vinho que eu falo, né, é uma bebida, no caso, naquela época era um manjar, né, diferente de hoje, né, quem sabe tinha acabado o refrigerante, sei lá, se eu posso dizer isso, né, e aí Jesus falou, não, vamos restaurar essa alegria, né, então, assim, essa é a minha preocupação, né, muitas vezes o cristão, ele já foi rotulado como um cara sério, carrancudo, né, Paulo sempre fala para nós que nós devemos ser alegres, né, sempre estarmos alegres, o cristão é alegre, né, então, é esse princípio que eu vejo, né? Deus instituindo festas porque ele queria alegrar seu povo, né? Interessante, Diego, as festas elas são instituídas depois, você disse muito bem, depois da escravidão. Não tinha festas antes, né? Não tinha, porque Deus, ele inclusive vai entrar no ponto dele falar assim, faça um santuário. Então, na realidade, tudo que acontece com o povo de Israel, no desenvolvimento de sua religião, ela é posterior ao santuário. Então, quando Moisés é orientado a construir o santuário, que a gente vai começar a perceber toda a funcionalidade. Então, a gente tem a funcionalidade dos ritos do santuário e festas que estavam conectadas ao santuário. E todas elas com um fator muito, muito profundo relacionado à salvação, o plano da salvação de redenção. Então, eu vejo assim, né? Deus ele tentando dar um spoiler daquilo que ele ia fazer no futuro, né? Exatamente, é o spoiler de Deus, exatamente. Tanto nas festas, né, que apontavam o ministério de Jesus, que nós vamos ver aqui, e também a questão do santuário, né, as mobílias, as cerimônias, né, e a importância, né, que do santuário tem e que Deus querendo habitar no meio do seu povo, né. Então, Diego, podemos entrar então, falar um pouquinho de cada uma das festas, tentando mostrar aí o cumprimento, os detalhes, né? É claro que aqui a gente não vai conseguir falar tudo, né? Talvez aí mais para frente, no canal do YouTube, vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa com mais detalhes visuais para que te ajude aí a entender por completo. Mas hoje aqui vamos fazer um en passant. Vamos daí para você ter uma visão panorâmica e pelo menos fisgar alguns detalhes importantes aí. Diego, qual seria a primeira festa, a sua importância? Diga para nós aí, o que ela representa, simboliza? Diga para nós. Cara, eu acho que é legal a gente falar das 7 festas, né? A gente tem 7 festas, 7 períodos aí. 3 delas acontecem no primeiro mês. Quando quem estiver ouvindo, tiver interesse, aí, Levítico 23 fala dessas festas. Deuteronômio 16 também, mas 3 delas acontecem no primeiro mês do calendário judaico religioso, uma acontece depois de 49 dias, 50 dias, e outras 3 no último mês desse calendário. Então nós temos aí 7 festas divididas, né? 3 no primeiro mês, 3 no último e uma no meio do calendário ali, que é uma construção muito interessante para fazer meio que uma conexão paralela entre elas. Bom, a primeira festa que começa é Páscoa. A gente conhece como Páscoa, longe do que a gente tem, que é a ideia do coelho, do ovinho de chocolate, né? Me deu até uma vontade de comer chocolate agora também. Mas longe... Tô de regime, viu? Oh, meu Deus. Tô fazendo dieta da lua, já ouviu falar? Dieta da lua? Come tudo menos a lua. Não, sério, eu tô tentando melhorar. Não fala de comida não, vai. Apesar que vamos falar de chocolate, de coelhinho da Páscoa. Mas fora a ideia da Páscoa, né, o próprio nome Páscoa, lembrando que as festas têm nomes hebraicos, né, Páscoa significa passar por cima, passar sobre, né, uma festa que ela vai ser estabelecida, ela vai ser vivida pelo povo de Israel lá na última praga do Egito, e depois ela se torna uma festa de memória, assim, para eles lembrarem constantemente dessa salvação. Lembrando que a última praga do Egito foi a morte dos primogênitos. Então, esse negócio de passar por cima, eu estava lendo que até no inglês é traduzido literalmente, né? Passover, né? Passar por cima. Exato. É uma referência ao anjo, né? Que passou por cima do arraial dos israelitas, né? E foi atrás dos primogênitos dos egípcios. Mas no meio do caminho, infelizmente, muitos não fizeram aquilo que Deus ordenou, né?
e tiveram seus primogênitos mortos. Mas explica mais para nós como funcionava essa festa, Diego. Sim, mas o que é muito significativo, né, nesse dia aí é que a ordem de Deus ao povo foi o seguinte: peguem um cordeiro, matem e passem o sangue dele sobre a porta. E aí, quando o anjo da morte passar, as casas que estiverem marcadas com sangue, o anjo não levará o primogênito dessa casa. E aí, Adriano, quando você olha isso daí, poxa, é todo um significado, toda uma conexão, né, com Jesus Cristo. Você vê, a festa, ela era comemorada dessa maneira, aliás, foi vivida por Israel lá no Egito dessa maneira, e depois ela se torna uma festa. E a festa, qual que era a orientação? Eles tinham que pegar um cordeiro também, e esse cordeiro deveria ser morto, e a sua carne comida ali no dia 14 do primeiro mês do calendário. Então o cordeiro era separado e depois ele era morto. Quando você faz essa conexão com Jesus, você vê o seguinte: João Batista, por exemplo, quando Jesus vem chegando para se batizar, João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você vai perceber em outros textos ali do Novo Testamento que Jesus é visto como Cordeiro. Ele é por Isaías também. A Bíblia fala de Jesus sobre o Cordeiro, até no seu canal, quando você fala sobre o Apocalipse, a gente vê essa presença do Cordeiro presente ali, né? João vendo a figura do Cordeiro antes de abrir os selos. Mas, enfim, essa conexão das festas, elas estão intimamente ligadas com Jesus e o sacrifício dele. E aqueles que estão por debaixo desse sacrifício de Jesus, então a morte passa por cima, né? Então a Páscoa é uma festa significativa demais para nós, que é a ideia da vida vinda por Jesus. É por isso que a gente fala assim: a gente é salvo pela graça. O sangue de Jesus sobre a nossa vida, né, faz com que a morte, aquela morte eterna que a Bíblia menciona, passe por nós, e nós estamos então salvos sob o seu sangue. Então há uma conexão aí. É legal, Diego, que Moisés foi lá bater um papo com o faraó, né? E Deus falou assim: ó, vai lá falar com o faraó, tira meu povo, tal. E o faraó não queria, né? Aí vem, né, sabemos as 10 pragas, tal, e na verdade as 9 pragas, né? E a última, que seria a mais terrível, foi aonde Deus falou assim: agora, para marcar o meu povo, então pega o cordeirinho lá, aquela coisa toda, mata, né? E aí coloca o pessoal para dentro da casa, né? E passa o sangue nos umbrais. E é interessante que tem uns detalhes ali que diz o seguinte: que você ia comer com a família o cordeiro. Olha que legal, você comia com a família, só que aí você tinha que também comer o que com essa carne? Que era um churrascão, né? Fala a verdade, um cordeiro é um churrascão. O que você comia junto? Era um baita de um churrasco. Eu só não sei se era feito assim, dessa forma como a gente faz também, né? A gente gosta do churrasco com gordura, com salzinho, então a gente já vê que lá fugia dessa realidade. Aí se você comia no Egito, você comia com... eles tinham que... Essa refeição aí que eles falam, você colocava ervas amargas, você comia com ervas amargas e também com um pão sem fermento. Era importante que o pão não tivesse fermento. Inclusive é a segunda festa, né, que acontece junto à festa da Páscoa, que é a dos pães ázimos. Então você tem a primeira festa iniciando Páscoa e depois pães ázimos. Então, esse detalhe que eu achei legal, né? Para você que está nos ouvindo aí, né? Você deve pensar o seguinte: nossa, mas o cara que tinha que comer o cordeirinho lá, beleza, tá assado, põe salzinho, tranquilo. Aí você tem que comer com ervas amargas, depois pão sem fermento, né? Isso foi lá um pedido que Deus fez para aquele que fosse fiel, aceitasse a salvação, que fosse sair do Egito, tinha que fazer isso daí, né? Depois, isso é transportado a ideia na festa para se relembrar esse momento. Agora, na questão prática, né, o comer as ervas amargas, a gente sabe que o pessoal ia sair com o bucho cheio do churrascão, né? Ia fazer uma caminhada, então por isso que eles comiam as ervas amargas para poder fazer uma digestão. Mas também as ervas amargas representavam a escravidão que eles passaram, né? Um momento triste que eles ficaram, assim, um período grande aí na história. Então, no momento ali que eles estivessem comendo o cordeiro, era a salvação, né? A coisa boa, né? E as ervas amargas representavam ali o sofrimento que eles passaram, mas também estava ajudando na digestão para o povo sair. Agora, Diego, ligando já ao acontecimento, nós já vamos para a próxima, tinha um pão, tinha que comer pão também, né?
e aí diz que o pão tinha que ser sem fermento. Por quê? Que relação tem isso com Cristo? Enfim, o que você tem a dizer sobre isso? A gente vai descobrir quando você olha para o Antigo Testamento, você vê só orientação, não tenha fermento. Lembrando que não é o fermento royal, né? Quando a gente fala do fermento daquela época lá, era um pouquinho até nojento você fazer o fermento. O fermento eles faziam a massa, tiravam um pedacinho da massa, aí colocavam saliva nessa massa, e aí eles deixavam exposto no sol. Por quê? Porque a saliva no sol, na massa, ia fermentar essa massa. E aí você tinha esse punhado de massa para juntar com aquela massa maior e fazer que toda a massa se levedasse, né, ficasse fermentada. Era assim que eles faziam o fermento do pão. Mas nesse período de Páscoa, lembrando que a Páscoa era o seguinte, dia 14, quando chegava ali perto do pôr do sol, ele já pegava o cordeiro para matar, para comemorar a festa da Páscoa. E aí quando dava o pôr do sol, que ele matava o cordeiro, já começava o dia 15. Dia 14, dia 15. E o dia 15 era o dia da festa dos pães ázimos. Ou seja, o cordeiro da Páscoa seria comido com o início da festa dos pães ázimos. É interessante notar, Adriano, que no Novo Testamento, alguns evangelhos às vezes falam da festa dos pães ázimos, falando que começou a festa dos pães ázimos e às vezes não menciona a Páscoa. E às vezes menciona a Páscoa e não menciona os pães ázimos. Mas as duas elas aconteciam juntas, no mesmo dia, entendeu? Só o cordeiro ali que era no finalzinho do dia 14 e no dia 15 começavam os pães ázimos. A festa dos pães ázimos, elas durariam 7 dias. No primeiro dia, você tinha, lembrando, Páscoa e pães ázimos, você tinha Santa Convocação. A Bíblia vai falar que era uma Santa Convocação. O que é isso? Quando você vai para o livro de Levítico, você percebe que a Santa Convocação era comparada ao sábado semanal. O sábado semanal era uma Santa Convocação. Isso daí... Então, isso quer dizer que... Então, quando eles comemoravam a Páscoa, lembrando da saída do Egito, era como se fosse um feriadão. Era um sábado, um descanso. Era um feriado, exatamente. Era um feriado, eles não faziam... Tanto na Páscoa como nos pães ázimos. Eles não poderiam fazer obras e atividades, desenvolver atividades corriqueiras, né, do dia a dia. Aí a Bíblia vai usar uma expressão, obra servil, né? Você não faria nenhuma obra servil, você não trabalharia, era um dia santo, dedicado à festa. Então, Páscoa e pães ázimos. Aí depois, era só no primeiro dia, depois você tinha 7 dias de festa de pães ázimos, e você teria uma Santa Convocação só no último dia, que era lá no dia 21, entendeu? Então era no primeiro dia e no último. Então a festa dos pães ázimos, ela durava 7 dias, só que você tinha essa convocação no começo e no final. Isso que eu estou entendendo. Então é uma festa, é diferente da Páscoa, que era exata, né, pontual. A do pães ázimos, então tinha um início com um feriado e um final com um feriado. Início com feriado e final. E lembrando que é muito significativo porque eram 7 festas, eram 7 dias de pães ázimos, então o 7 é muito presente, assim como também é presente no Apocalipse. Agora Diego, com relação lá, estou voltando na Páscoa porque é a origem de tudo ali, né? Então come lá o cordeirinho, come as ervas amargas e aí come o pão sem fermento. Aí a gente pensa, mas por que sem fermento, né? É porque eles não teriam tempo hábil para esperar a massa levedar e fazer o pão. Então, exatamente. Eles período é bem... Isso é rápido, né? Porque eles iam sair, é o êxodo, né? A saída do Egito, né? E também nós temos uma referência de que esse pão, né? Ele também representaria o quê? O corpo de Cristo, é isso? Exato. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê esse cumprimento, por exemplo, Paulo menciona em 1 Coríntios, ele compara esse fermento com o pecado. Por que o fermento representa o pecado? É interessante que o fermento, ele modificava a massa. Então, a ideia do fermento era assim, tanto é que algumas ofertas, se você tinha que levar ofertas a Deus, você levava sem fermento. É como se o pecado tivesse modificado a massa que Deus criou, entendeu? É mais ou menos assim. Então, o fermento era comparado nos ritos, né? Não é pecado você comer pão com fermento, não é isso que eu estou dizendo. Mas nos ritos religiosos antigos, o fermento, e Paulo, inclusive, confirma isso em 1 Coríntios, quando ele chama Jesus de Cordeiro Pascal e fala o seguinte, que a gente possa ser uma nova massa, né, sem fermento, o fermento do pecado, da malícia, da imundícia e tal. Então, o fermento, ele é representado como pecado.
E aí, nessa festa, quando se a Páscoa é a morte de Cristo, o pão, Jesus, ele mesmo vai falar, eu sou o pão do céu, né? Eu sou o pão. E aí, o pão que aqui está falando é justamente o resultado da morte de Cristo. O resultado da morte de Cristo, nessa festa, né, durante 7 dias, é o que Jesus ele faz com a sua morte. Na Páscoa, lembra que a morte passava por cima? Para que o pecado, para que a morte não atue, né, com relação ao pecado, Jesus precisa purificar do pecado e fazer uma nova massa. Então, quando você chega em Paulo, ele fala assim, que vocês sejam novas criaturas. Né? A ideia de nova criatura é justamente essa festa dos pães ázimos. Porque Cristo era um pão sem fermento, ou seja, Cristo ele era sem pecado, e o resultado do que ele fez, por isso que aí o período de 7 dias é completo, pleno, perfeito, em levar-nos a esse final, né, de sermos sem pecado, extinto. Jesus extinguiu o pecado com a sua morte. Então, gente, vocês estão ouvindo aí, pegando aí as ideias. Se você quiser aprofundar aí, eu acharia interessante. Existem alguns materiais que você vai encontrar facilmente na internet. Vários sites aí têm materiais falando sobre festas judaicas e tal. Só que nós estamos tentando dar uma visão aqui daquilo que nós compreendemos, né? Nossos 2 centavos de contribuição. Mas acredito que você já está tendo uma ideia aí de que as festas instituídas por Deus são festas que tinham significados, tinham uma simbologia, apontava para o ministério de Cristo, né? Vimos aí a Páscoa, também os pães ázimos, e também agora nós chegamos na festa das primícias. O que seria esse negócio aqui? Onde aconteceu isso, Diego? Porque a Páscoa e os pães ázimos é o momento do Egito, a saída do Egito. E as primícias? As primícias, ela foi uma festa estabelecida já no santuário, depois do santuário, quando todas as festas são declaradas, né? Você vai para Êxodo, para você ver bem sobre a Páscoa, o acontecimento no Egito, você vai para Êxodo, mas quando você vai analisar cada festa, você vai para Levítico 23 e ele fala na sequência. As primícias, elas aconteciam no primeiro dia após o sábado semanal. Lembrando que era o sábado semanal. A gente tem aí 7 semanas cheias depois dela, né? Então, sábado semanal, ou seja, no domingo. Era assim, você tinha Páscoa, pães ázimos, e depois, no primeiro domingo que viesse, você teria a comemoração, que aí a Bíblia não fala de domingo, né? Fala do primeiro dia da semana, que é a mesma coisa. Você teria a comemoração das primícias. O que são essas primícias? Os israelitas deveriam pegar a primeira parte da sua plantação e levar até o santuário, para que houvesse, eles balançavam aqueles maços, né, de trigo do que eles estavam plantando, balançavam ali diante do sacerdote e presenteavam o santuário com essas primícias, dizendo o seguinte: nós não é uma forma de apresentar a sua fé. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente com a plantação, mas a primeira parte da minha colheita vai ser de Deus. E aí ele levava isso aí pro templo. Então, deixa eu entender. Então, peraí. As primícias, elas acontecem um dia depois dos pães ázimos, é isso? É Páscoa, começa os pães ázimos, que duram 49 dias, só que antes de terminar a festa dos pães ázimos, já inicia também a festa das primícias, é isso? Não. Você falou que pães ázimos é 49 dias, não, são 7 dias. 7 dias, ok. Páscoa, é porque a Páscoa tem um dia específico, né? Páscoa dia 14, pães ázimos dia 15. Só que às vezes, durante a semana, o dia 14 pode cair numa segunda, numa terça, enfim. A grande questão é o seguinte, que a festa das primícias, elas não tinham um dia do mês marcado, como a Páscoa e os pães ázimos. Ela acontecia no primeiro dia após o sábado. Então, a festa das primícias, ela naturalmente ela vai acontecer dentro do período ainda que eles estão comemorando os pães ázimos. Então, assim, você entendeu agora? Aí é o primeiro dia depois do sábado, aí começa ela, independente de quantos dias faltem para terminar a festa dos pães ázimos. Então, basicamente, é mais ou menos assim: sexta da paixão, Páscoa. Sábado, pães ázimos.
e domingão, primícias. É isso? Exatamente. E na sexta-feira era também considerado um sábado, não é isso? Porque era feriado. Sim, feriado de Páscoa. Aí tinha o sábado semanal, mas também era como um feriado, né? O grande sábado, como muitos falavam, né? Caía o sábado festivo também com o sábado semanal. Mas é interessante, o domingo então não era feriadão? As primícias não eram feriado então? Esse é um detalhe muito importante. De todas as 7 festas, todas elas é dito na Bíblia o seguinte: é uma santa convocação. Todas. Agora, interessantemente, a única festa que não era uma santa convocação era essa festa das primícias. Era a única que não tinha uma declaração de Deus. Não, esse dia vai ser um dia especial dedicado ao Senhor. Era a única das 7. Mas, Diego, muitos hoje, né, talvez você que está nos ouvindo aí, tem uma tradição, né, isso é uma tradição mesmo, né, de que Jesus ele ressuscita no domingo, no primeiro dia, né, e por ser a ressurreição de Jesus no domingo, alguns cristãos ali começaram a guardar esse dia como um dia santo, sagrado e feriado, né? Só que a gente vê que nem na sua ressurreição, algo que já foi profetizado, ele como uma primícia dos que dormem, né? Eu entendo isso, né? As primícias dos que dormem, nesse dia não era para guardar. Olha que interessante. Já de alguma forma vacinando os futuros cristãos que pensaria em guardar o domingo como um dia sagrado por causa da ressurreição, sendo Jesus o primogênito dos mortos, né? O principal dos mortos. E hoje, infelizmente, muitos discursam aí dizendo que o domingo se tornou santo por causa da ressurreição. Mas, nas festas, a gente já vê Deus orientando para não guardar esse dia, certo? Eu acho incrível. Quando eu estudei as festas, eu vi isso e falei, parece não. Deus ele já sabia do que aconteceria, de todo o desenrolar da história, e tá aí a orientação para que desde as festas elas não fossem consideradas um dia santo, né? E é interessante que quando você pega, então, Jesus ele morre na Páscoa, ele é crucificado, e é interessante que ele ressuscita no primeiro dia da semana, porque naquele período lá, a Páscoa, ela cai justamente naquele período da sexta-feira. Então aí você tem o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição, que Jesus ressuscita. E por que ele ressuscita no primeiro dia? Justamente por 2 motivos. Primeiro, porque ele descansa no sábado, no túmulo, e ele ressuscita no dia das primícias, que era justamente o que a festa queria ensinar. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios 15, vai falar o seguinte: Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Então, de novo, Paulo compara Jesus a uma festa, ou seja, um evento que aconteceu com Jesus a uma festa, no caso a ressurreição agora, as primícias. Né? Que legal, né? Que antes as pessoas festejavam, interessante, Deus já providenciou a alegria antes do cumprimento das festas. Olha que legal. Como que Deus... É a salvação pela fé, não é pelas obras. Eu vejo isso muito na questão do sábado, né? As pessoas falam que os adventistas são legalistas e tal, e talvez você que esteja nos ouvindo não entenda muito essa questão, mas olha que coisa linda. Deus cria o mundo em 6 dias, inclusive o homem. E agora que o homem está descansado, está com as suas energias sobrando, e aí chega o sábado, né, o dia após a criação do homem. E aí Deus fala assim, agora descanse. E aí Adão falou assim, mas descansar do quê? Eu falei, não, descanse comigo, na minha alegria, na concretização das minhas obras. Então o homem, pela fé, acaba descansando. E a mesma coisa acontece nas festas. Antigamente as pessoas que festejavam estavam ali se alegrando antes mesmo do plano da redenção ali se cumprir em Jesus Cristo, né? Então a gente vê que realmente tudo é pela fé. Agora, Diego, nós vamos aí já passando aí da metade do nosso podcast aqui. Agora vamos entrar na festa dos Chavotes, das semanas. Foi aqui que eu confundi, cara. Eu confundi aqui quando eu falei 7 semanas, mas é esta aqui, né? As festas das semanas. Que festa é essa? Quando é que acontecia? Então, aí partindo das primícias, você tem o primeiro dia da semana após o sábado. A orientação bíblica é que a gente contasse, o povo, né, contaria 49 dias e no
50º dia, você, no dia 50, né, se a gente fosse falar, você teria essa festa dos Pentecostes. Em grego, a Bíblia traduz como Pentecostes, mas é a festa de Shavuot, a festa das semanas. Essa festa seria a segunda, né, a colheita após a chuva, e você iria levantar e pegar ali a colheita, né, e a festa das colheitas. Então, era uma festa que aí eles colhiam realmente o que teria nascido da plantação, e era uma festa bastante significativa, né. O que tem de interessante nessa festa? Que ali eles tinham que fazer algumas ofertas, e dentre as ofertas eles tinham que apresentar a Deus pães, só que aí eram pães com fermento. É muito interessante que a oferta ali seriam pães fermentados. E isso daí, quando você vai para o Pentecostes, o cumprimento disso daí, você vê o seguinte: depois que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, e ele fica 40 dias ainda, né? O livro sagrado fala pra gente que ele ficou 40 dias com os discípulos, depois ele foi ao céu. E aí começa o livro de Atos, e aí os discípulos passam 10 dias em oração, passam 10 dias orando, e depois que eles passam 10 dias orando, vem o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, a festa dos Pentecostes é o derramamento, qual é a realidade dessa festa? Aconteceu justamente no derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo fez com que os discípulos pregassem. E quando eles pregaram, muitos gentios, muitas pessoas não judias se converteram ao cristianismo. É interessante que quando você vai para a festa e você vê que os pães fermentados eram uma das ofertas desse dia, era justamente sobre a ótica judaica, né? Os gentios são os pecadores, os que não têm direito às promessas de Abraão. Então eles são considerados pecadores, e são eles aqueles que aceitam e são batizados. Então olha que coisa bonita, né? Até na oferta lá do pão fermentado, mostrava que quem faria parte agora e aceitaria a pregação seria os não-judeus, né? Aqueles que são considerados pecaminosos, né? Pecadores. Eu fico admirado, porque a gente tem que entender que Deus, ele conhece o fim desde o começo, tá? Até um jargão aí, ele conhece o fim desde o começo desde o fim e assim por diante. Vamos acelerar um pouco aqui, então. Existia outra festa também, nós estamos chegando agora na penúltima festa. Lembrando, gente, que os judeus tinham outras festas, né? A gente podia ter falado aqui do Purim. A festa do Purim, ela foi estabelecida ali naquela época, Esther, quando intercedeu pelo seu povo, né? O livro todo de Esther, então, depois da vitória que eles conseguiram, essa vitória de não ser exterminados, né? Porque eles seriam exterminados, eles então têm o momento ali da festa do Purim, né? E tem outra festa também, a festa do Ano Novo, o Hanukkah, que os judeus também comemoram. Mas lembrando que essas festas que eu falei aqui não foram instituídas por Deus, né? E não tem nenhuma tipologia. Tem seu significado, né? Mas não tem a sua tipologia no plano da redenção estabelecida por Deus. Agora, avançando, nós estamos entrando aí, falando das festas no momento da primavera, e agora estamos chegando no momento do outono, né? As festas do outono. Exato. Trombetas, como assim? A festa que o pessoal ia lá, cada um com a sua trombeta, tocava, um ritmo diferente, que negócio é esse? Por que a festa das trombetas, Diego? Na realidade, depois da festa das semanas, né, a festa do Pentecostes, você avançava para o último mês do calendário judaico religioso. E aí o primeiro dia do mês era a festa das trombetas. Eram toques de trombetas, e aí a gente tem o shofar, que eram aquelas trombetas de chifres de animais, né? E ali você tinha o toque dessa trombeta como uma anunciação. Era uma festa simples, você tinha também suas ofertas, mas era uma festa de anunciação. Essa festa, ela deveria preparar o povo para o momento da expiação, para o momento da purificação do santuário, que era uma festa também que aconteceria depois de 10 dias. Então era só uma festa de anunciação. Essa festa... Pode falar. É interessante que as trombetas, né, no Antigo Testamento, elas têm esse viés, esse significado de alertar o povo sobre a batalha iminente, sobre as ações divinas, é um clamor por juízo divino, né?
Então, as trombetas, elas lembrariam o povo do encontro com o divino, com o encontro com a justiça. É tipo assim, opa, arruma, prepara a tua casa que o Senhor está por aí, né? E apontava aí para o grande dia da expiação, né? E nós cremos, aqui não tem como a gente falar, abordar todos os detalhes, né? Mas esse momento de encontro com a tipologia, né? O tipo encontrando com o título, né? A festa das trombetas apontando para o dia do juízo, que acontecia uma vez por ano em Israel. A sua realidade, nós vemos aí um momento bem longo da história, né, Diego, em que Deus, depois ali da ressurreição de Jesus, a pregação do Evangelho, né, com a festa dos Pentecostes, o descido do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, e nesse momento também já começando, anunciando que o juízo ia começar, ou seja, um momento de preparação, né? O povo recebe a mensagem do Evangelho, mas também já consciente de que se encontraria com o Senhor em relação ao juízo, né? Sim, para a gente entender o cumprimento da festa das trombetas, a gente precisa saber, né, o momento que nos é revelado é quando começa a festa da expiação. Então, quando você vai, por exemplo, no livro de Daniel, lá Daniel tem uma visão profética e o anjo revela para ele que depois de 2.300 anos o santuário seria purificado. A gente descobre no livro de Hebreus que existe um santuário no céu, que Jesus entra nesse santuário, e no capítulo 9 e 10 ali ainda fala que o santuário ainda assim, mesmo sendo o santuário celestial, precisaria de uma purificação, e essa purificação seria com o próprio sacrifício de Cristo. Bom, isso aí é um tema, acho que um outro podcast, mas quando você identifica esse ponto, você traça os 2.300 anos, você identifica quando começa a festa da expiação, a festa da purificação do santuário, e o que antecede essa festa é justamente essa anunciação. Esse final de 2.300 anos, ele vai chegar até o século XIX. Então, quando chega lá em 1844, né, ali começa o fim da profecia de Daniel, dos 2.300 anos, e começa esse período da expiação. O que vem antes disso, a gente percebe no movimento da história, você olhando para a história, é um movimento de proclamação mesmo. As pessoas se despertaram para isso e começaram a anunciar esse juízo. Que é exatamente o que acontecia na festa do Antigo Israel. A festa das trombetas acontecia no primeiro dia do 7º mês. Durante 10 dias eles tinham esse anúncio, né? Acontecia nesse primeiro dia e anunciava que depois de 10 dias ia ter o juízo. Que é exatamente o que acontece na história. Então, o que precede o século XIX é um período de anunciação a esse juízo. Tá um juízo para vir e tudo mais e tal. Então, para a gente identificar as trombetas, a gente precisa entender e ter a definição dessa profecia de Daniel, porque ela fala quando começa o juízo no céu. Falando nisso, de trombetas, né? Fica fácil a gente identificar a próxima, né? Que é a expiação, porque nós cremos, como você falou, da profecia de Daniel, que o juízo divino ele tem como início em 1844, né? Nós, adventistas, acreditamos que o juízo ele não é um evento único, né? Mas é um evento dividido em três processos. O primeiro de investigação, iniciando em 1844, dando cumprimento desta festa, né? A realidade encontrando, né? Assim como no antigo Israel, uma vez por ano havia essa purificação do santuário terrestre. Em 1844 inicia a purificação do santuário celestial, como o Diego disse, né? E depois temos a segunda fase de comprovação, que ocorrerá no milênio, né? E o juízo final, que ocorre após o milênio. A gente pode depois gravar um podcast só falando sobre isso, eu acho que seria muito interessante. Mas lembrando aqui que as primeiras festas que nós falamos eram festas de alegria, né, Diego? E essa festa da expiação? O pessoal era festeiro, bebia, bagunçava? Na realidade, eu acho que o pessoal bebia, inclusive nas outras, né? Porque você é muito festeiro, né, Adriano? Então, a gente... porque a expiação, no dia da expiação, as pessoas tinham que se vestir simples, não é isso? Tinha que afligir o coração, fazer aí uma retrospectiva, como estava a sua vida. Porque você estava vivendo um momento muito especial, né? O sumo sacerdote,
ele estava entrando, ele iria entrar uma única vez no ano, ele iria entrar no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Então essa festa da expiação gerava uma certa apreensão no povo. Por quê? Porque o sumo sacerdote ele ia entrar nesse lugar santíssimo para resolver a questão dos pecados que para lá, para o santuário, eram levados. Então ele inclusive era o único que poderia entrar, era o sumo sacerdote. Então é o seguinte, eles sabiam que se o sumo sacerdote saísse de lá, então ele tinha resolvido os pecados e os pecados estavam perdoados. Do contrário, a nação estava condenada. Então essa é a grande tônica dessa festa. Então as pessoas, elas não que gerasse tristeza, mas elas ficavam atentas, né? Elas ficavam com a sua mente focadas nisso daí, para ver o que ia acontecer, se Deus ia perdoar mesmo e iria permitir que o sumo sacerdote saísse de lá ou não. Então, isso mostra para nós, né, a gravidade do pecado, né? Mesmo você fazendo o sacrifício do cordeiro, transferindo o teu pecado para o cordeiro morrendo por você, havia um outro momento em que Deus ia apagar esse pecado ou não, né? Então, exato, a mesma coisa acontece com o mistério de Cristo, e alguns acham que a gente é seita e herege, porque a gente diz que para nós o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É claro que ele foi suficiente, mas ele não é completo. Ele só é completo quando acontece a intercessão de Jesus no eu sempre faço uma pergunta quando falam isso aí para mim, assim, vocês não acham que o sacrifício de Jesus é completo na cruz? Eu falo, acho. Eu tenho certeza que o que Jesus fez na cruz é completo. Agora, o que acontece é o seguinte, que o processo de salvação, ele continua. Porque se ali na cruz Jesus tivesse completado tudo, Adriano, a gente não estaria aqui agora. Ele já teria voltado, ele já teria resolvido o problema do pecado. Como não resolveu, significa que esse processo ainda está acontecendo. Ou eu creio dessa forma, ou eu abro mão completamente da Bíblia e do que Jesus fez. Porque falar o seguinte, Jesus foi crucificado, mas eu estou aqui ainda. Aí se eu acredito que aí não está acontecendo o processo, aí eu passo a acreditar que o que Jesus fez não foi suficiente. Então aí a gente percebe que é invertido a ideia. Eu creio que o que Jesus fez foi suficiente na cruz e o que ele está fazendo no santuário está sendo suficiente. Hebreus fala que ele está no santuário. Se eu não creio que Jesus tem um ministério no santuário de investigação, de juízo, então eu penso assim, na cruz foi completo? Então, por que Jesus não voltou e não resolveu o problema ainda? O que ele está fazendo? Então, essa é a grande questão aí que eu levanto. Jesus ainda está no processo. É interessante que as pessoas abordam muito a questão da frase de Jesus na cruz, né? Está consumado. E a pessoa fala assim, pronto, acabou, né? Só que o está consumado é no contexto terrestre, da obra de Jesus na terra. Nós temos um segundo está consumado no Apocalipse, quando ele termina agora a obra no céu. Interessante que tudo isso já foi revelado nas festas, na tipologia da cerimônia do santuário. Então, para você que está nos ouvindo aí, se você quer ter uma visão ampla do plano da redenção, não fique apenas nos evangelhos, vamos dizer assim, né? Porque ali vai ter uma abordagem apenas do ministério terrestre de Jesus. Mas o antes de Jesus, Deus já através das cerimônias, das festas, já revelava o futuro. Agora, Diego, o que deu para entender é o seguinte aqui, que até agora nós falamos 6 festas e eu me encaixei no período dessa sexta festa, na expiação, porque 1844 já passou, então Jesus está nesse momento de intercessão, ele está no lugar santíssimo como sumo sacerdote no passado. Ele não saiu ainda, porque se ele tivesse saído já estaria terminado tudo, então ainda ele está lá ministrando esse momento de purificação. Então, nós estamos é certo dizer que nós estamos no período da expiação, nesse momento que não é um momento de tanta alegria, de festa como Israel, era um momento de conscientização dos erros, reforma de vida, seria isso? Só é certo a gente entender que nós estamos na sexta festa, né, no cumprimento da sexta festa, se a sétima ainda não aconteceu. E o que acontecia na sétima festa? Que é a festa dos tabernáculos, das cabanas, né? Depois que o sumo sacerdote saía vivo e fazia todo o ritual da festa da expiação, porque aí é um ritual longo, né? A gente tem que fazer um podcast só disso aí. E aí você tinha lá os animais, como que era feito o ritual, qual animal era mandado para o deserto, tudo mais. Depois que tudo isso acontecia, o povo entendia o seguinte: Deus nos perdoou.
o que o povo fazia? Eles saíam de suas casas, dos seus locais de habitação, eles montavam tendas e cabanas, e eles permaneciam nessas cabanas, nessas tendas, durante 7 dias também. Lembrando que as festas das trombetas, da expiação e do tabernáculo também eram festas, eram santas convocações, eram sábados, né, cerimoniais e tudo mais. Então, essa festa dos tabernáculos, o primeiro dia e o último também seriam santas convocações, e eles iam comemorar a festa, assim, em tendas, durante 7 dias. Então, a ideia que fica é que, aí você fala assim, mas por que Deus lá no passado fazia o povo sair das suas casas? O que foi se construindo ao longo da história é a ideia de que essa comemoração, ela aconteceria e precisaria acontecer fora das suas próprias casas, das casas dos judeus, dos israelitas. Quando a gente vai e a gente percebe o desenvolvimento profético, a gente percebe Jesus, como você disse, não saiu do santuário, ele ainda está no processo de investigação, de juízo. Lembrando que Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus, e ele está nesse processo, está acontecendo. Esse processo no santuário também é uma questão de vindicação do nome de Deus, que é um outro longo tema para a gente conversar. Mas quando isso acontecer, a profecia me fala que Jesus vem à Terra, e 1 Tessalonicenses 4 fala que ele vai ressuscitar os mortos, e os mortos junto com os vivos serão levados para ele ao encontro nos ares. E fala de um período, lá Apocalipse fala de um período de 1000 anos, que Paulo também em 1 Coríntios 6 fala que os santos estarão ali repassando todo o juízo de Deus para falar o seguinte, olha, fulano não está aqui, fulano está, Deus é justo por essa decisão, para que não haja dúvidas sobre o caráter de Deus. E aí esses 1000 anos, os salvos ficarão fora do planeta, fora do nosso habitat, né, para estar com Deus. Então, essa festa, sétima festa, realmente ainda não aconteceu, o seu cumprimento, né? Ele ainda não aconteceu, mas acontecerá. E aí a pergunta que fica, Adriana, é que se todas as festas, desde a Páscoa, então lembrando, Páscoa Jesus morre, pães ázimos é a solução com relação ao pecado. Jesus na cruz ele resolve plenamente, completamente, perfeitamente a questão do pecado. As primícias ele ressuscita. Depois de 50 dias, o Pentecostes acontece, o Espírito Santo cai sobre a nação. A festa das trombetas aconteceu prenunciando o juízo que Daniel havia relatado que seria depois de 2.300 anos. Esse juízo começa no século XIX. E aí todas as festas, elas aconteciam no passado e elas tiveram um cumprimento real ao longo da história. Aí só fica aquela pergunta, por que eu acreditaria que somente a festa dos tabernáculos não aconteceria? Ou seja, nós irmos ao encontro de Cristo, passarmos 1000 anos com Ele, depois voltarmos ao nosso planeta transformado. Então, para mim, a festa é um prenúncio, é uma anunciação profética, e ela me dá a certeza gostosa, fortalece minha fé, de que se todas as festas se cumpriram perfeitamente na história, também a gente vai viver os tabernáculos nesses 1000 anos com Cristo. É interessante que a próxima festa, ela será no céu, né? Louvado seja Deus, né? Uhum. Então, é nosso motivo de esperança, de alegria. Estamos passando por um momento de investigação, né? Esse é um outro assunto que a gente pode falar depois, mas a última festa, ela será com o nosso Senhor no céu. Estaremos no tabernáculo de Deus, né? Mas é isso, Diego. Eu quero agradecer já a tua presença aqui, foi muito legal. Mas eu queria que você mandasse aí as palavras finais aí sobre esse assunto, né? E desse aí um tchau para o nosso povo aí. Foi um prazer estar com você, Adrianão. Você é meu amigo, você mora no meu coração. Você faz um trabalho muito legal aí, tanto no YouTube, agora no podcast. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas e serão abençoadas pela pregação do Evangelho. Meu recado final galera, a gente tem um livro fantástico que é a Bíblia. Estudemos esse livro. O santuário é a essência de todo o plano da salvação. Se você quiser ter ideias sobre isso, estude o santuário, os móveis, os rituais.
A gente falou um pouquinho, assim, meio superficial sobre as festas, mas cada detalhe que você estuda lendo os textos bíblicos vai fazer você ficar maravilhado com a Bíblia, te fortalecer a fé e a credibilidade na Bíblia. E aí, lógico, ela vai ser um parâmetro seguro para você conduzir a sua vida baseado nela. E aí a gente tem algumas literaturas, né? Eu li um livro muito legal que aplica bem as festas a Jesus, chama Cruz Antes da Cruz. Eu não sei se é possível encontrar esse livro ainda, mas é um livro muito legal, se encontrar no sebo, se encontrar em PDF, muito legal. Então que Deus abençoe vocês todos. A gente está aqui em Arthur Nogueira orando por vocês todos. E Adriano, que Deus te use bastante aí no seu canal, que você continue sendo uma bênção para todos nós. É isso aí, Diegão. Muito obrigado. Agradeço aí a sua companhia. E você que está nos ouvindo, que ficou até o momento, agradeço a sua companhia. Nos vemos aí no próximo podcast com mais assuntos. Se você tiver alguma sugestão, alguma indicação, sei lá, coloca aí nos comentários, manda para nós aí uma mensagem dizendo o que você gostaria de ouvir, suas dúvidas, e a gente tenta montar aí um podcast que possa atender às suas necessidades. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e não se esqueçam, Minuto Profético nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!